Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Mais uma aula de matemática e a aula de hoje será direcionada para o concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Na aula de hoje nós vamos responder algumas questões da prova da Prefeitura Municipal de Salvador, onde eu falei lá na análise do edital que tinha um conteúdo programático de raciocínio lógico matemático idêntico. Então nós vamos responder algumas questões dessa prova que abordam o conteúdo de raciocínio aritmético, raciocínio sequencial e raciocínio lógico matemático. Certo? Não vai envolver operações matemáticas, o raciocínio sequencial e tal. E vocês vão ter uma ideia de como é que se faz para solucionar essas questões. Tudo bem assim? Se você ainda não viu a análise do edital, aqui na descrição do vídeo fizemos uma análise do conteúdo programático de matemática e raciocínio lógico que está no conteúdo da PM Ceará. Tudo bem assim? Antes de começar a nossa aula, é importantíssimo que se você se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo com o amigo que está estudando para esse concurso. Se você não está estudando para esse concurso, está estudando para outro concurso, comenta aí, professor, vou estudar tal concurso, faça questões, faça análise desse edital, dê orientações para a gente com relação ao conteúdo de matemática, que assim que possível a gente está tendo os seus pedidos. Tudo bem assim? Então vamos lá à nossa aula. Na primeira questão, ele traz um tópico que a gente poderia classificar como sendo a orientação espacial, porque veja o que é que ele pergunta nessa questão. Ó, uma formiga está situada sobre o ponto A da reta horizontal representada a seguir. Então imagina aqui, ó, no ponto A está a formiga, tudo bem? Em seguida, em movimentos sucessivos, a formiga anda sobre essa reta 10 metros para a direita, 16 para a esquerda, 19 para a direita e 15 para a esquerda, chegando ao ponto B. É correto concluir que, aí temos aí as alternativas. Observe que o primeiro passo que a formiga dá é 10 metros para a direita, concorda? Então ela andou 10 metros para a direita. Em seguida, ela volta pela esquerda, só que ela vai andar quantos metros? 16 metros. Aí vem a pergunta, em relação ao ponto A, que foi de onde ela partiu, ela se deslocou quantos metros? Se você observar, em relação ao ponto A, ela se deslocou 6 metros, porque observe, 16 menos 10 corresponde a 6. Tudo bem? Então, em relação ao ponto A, ela se deslocou 6 metros. Vamos apagar aqui para prosseguir nossa leitura. Em seguida, ele diz, e para a direita, 19 metros. Então, a partir daqui, desse ponto, andou para a direita 19 metros. Se andou para a direita 19 metros, vamos fazer o mesmo raciocínio. Em relação ao ponto A, ela se deslocou quanto? Eu vou fazer 19 menos 6, ela se deslocou 13 metros em relação ao ponto A. Observe que se eu fizer essa soma aqui, corresponde aos 19 metros total. Obviamente, em relação ao ponto A, só foi deslocado 13 metros. Vamos apagar aqui e para o próximo passo. E para finalizar, ela andou 15 metros para a esquerda, a partir desse ponto aqui. 15 metros para a esquerda. Observe, 15 metros para a esquerda. Mas em relação ao ponto A, ela se deslocou quanto? 2, porque quando eu fizer a soma aqui, ó, 2 mais 13, 15. Então a formiguinha parou aqui e em relação ao ponto A, ela se deslocou 2 metros. Eu vou olhar as alternativas. Ó. O ponto B, que é onde a formiga parou, que é esse ponto aqui, ele está 2 metros à esquerda do ponto A. Sim, verdadeiro. Então já encontramos nossa resposta. Só para a gente conferir, ó, na letra B, ele está dizendo que é 2 metros à direita, falso. Na letra C, 4 metros à esquerda, falso. 4 metros à direita, falso. E coincide com o ponto A, também falso. Observe que ficou 2 metros à esquerda do ponto A. Tudo bem assim? A próxima questão da prova do município de Salvador trouxe operações básicas de aritmética. Entretanto, é necessário ter bastante atenção na interpretação desse item, que fala o seguinte, uma empresa possui 2 fábricas, cada fábrica tem um diretor, cada diretor tem 2 gerentes, cada gerente 3 coordenadores e cada coordenador 4 secretários. O presidente da empresa chamou para uma reunião com ele todos os diretores, gerentes, coordenadores e secretários. E todos compareceram. O número de pessoas que havia nessa reunião é de quanto? Agora perceba que há uma informação muito importante aqui. Ele está dizendo que é 2 fábricas. Se são 2 fábricas, o pessoal será dobrado, concorda? Então vamos primeiro para o cargo de diretor. Se cada empresa, cada fábrica tem um diretor, no total eu vou ter quantos diretores? 2. E ele diz aí o seguinte, cada diretor tem direito a 2 gerentes. Então será 2 gerentes para o primeiro diretor, 2 gerentes para o segundo diretor. Consequentemente, 2 vezes 2, 4. Gerentes, eu vou ter 4. Coordenadores, eu vou ter quantos coordenadores? Eu sei que cada gerente tem direito a 3 coordenadores. Mas se eu tenho 4 gerentes,
eu vou ter 3 coordenadores para esse, 3 para esse, 3 para esse, 3 para esse. Ou simplesmente 4 vezes 3, que vai dar 12. Vou ter 12 coordenadores. E por fim, eu vou para o secretário. Eu vou ter quantos? Eu sei que cada coordenador tem direito a 4, mas veja que eu tenho 12. Eu tenho direito, o primeiro coordenador, 4 secretários, o segundo 4, 4, 4, 4, 4, 4, ou simplesmente 12 vezes 4. 12 vezes 4, 4 vezes 2 é 8, vai dar 48 secretários. Obviamente eu tenho que incluir na minha lista o presidente da empresa, que foi ele que fez a reunião. Obviamente ele vai estar lá. Então vou somar ao final do meu resultado 1. 2 mais 4 é 6, 6 mais 2 é 8, 8 mais 8 é 16, fica 6, vai 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou ter 66 funcionários mais o presidente, que vai dar quanto? 67. Alternativa é. Mas olha quem figurou aqui na alternativa D, ó, 66. Então, se você esqueceu do presidente, você certamente ia marcar essa alternativa. Então, observe que foi uma questão matematicamente simples, entretanto, envolvendo um raciocínio mais apurado com relação à interpretação da questão. Tudo bem? Vamos ao próximo item. A próxima questão, ela traz o seguinte, observe. Em uma obra há várias tábuas, todas iguais. Cada tábua pesa 6 quilos mais 1/6 de tábua. O peso de 20 tábuas é quanto? Então, observe, ele está dizendo que uma tábua ela é 6 quilos mais 1/6 da tábua. Isso vai pesar quanto? Aí eu vou ter que relembrar os conceitos de fração. A fração, nada mais, nada menos, eu vou representar aqui uma fração, como por exemplo, 3/5. Isso significa o quê? O número de baixo ele é o denominador e o número de cima ele é o numerador, certo? Numerador. O denominador ele significa em quantas partes eu dividi meu todo, meu objeto, seja lá o que for. E o número de cima significa quantas partes eu peguei. Então, se eu digo a você que você gasta 1/3 do seu salário com transporte, isso significa que você pega o seu salário, divide em 3 partes e uma dessas 3 partes você gastou com transporte, tudo bem? Aí, consequentemente, nós vamos fazer uma análise aqui, ó. Imagine que seja a tábua. E ela foi dividida em 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Vamos fazer aqui para ficar mais proporcional assim, ó. 6 partes, tudo bem? E eu quero saber, uma partezinha dessa aqui vai medir quanto? Essa parte que eu estou pintando vai medir quanto? Se você olhar, essa parte que eu estou pintando, ela nada mais, nada menos é 1/6. Se eu dividir a minha tábua em 6 partes e peguei uma parte, eu peguei 1/6. Consequentemente, o que sobra é 5/6. E no caso da questão, ele está dizendo que uma tábua pesa 6 quilos mais 1/6 do seu peso. Então, tudo isso aqui vai medir 6 quilos. Então, eu posso afirmar que 6 quilos ele é igual a 5 sobre 6. Se 6 quilos é 5 sobre 6, eu faço a pergunta novamente. 1/6 vai pesar quanto? Aí eu tenho que saber, poxa, se o número de baixo significa em quantas partes eu dividi e o número de cima, quantas partes eu peguei 5 partes e essas 5 partes pesam quanto? 6 quilos. Mas cada parte vai pesar quanto? Aí eu vou ter que fazer 6 dividido para 5. Qual número que eu multiplico 5 chega perto ou igual a 6? É 1. 1 vezes 5 é 5, 5 para 6 é 1. 1 não divide para 6, eu baixo o 0 e coloco uma vírgula. Qual número que eu multiplico 5 chega em 10? É o 2. Então, cada parte dessa aqui, ó, cada parte dessa vai pesar 1,2 quilos. Cada parte dessa 1,2, 1,2, 1,2. Consequentemente, a tábua vai pesar quanto? 1,2 vezes 6. Ou simplesmente 1,2 mais 6 quilos. 1,2 mais 6 quilos vai dar 7,2 quilos. Mas observe que a questão quer saber quanto pesa 20. Aí eu vou ter que pegar 7,2 vezes 20. 7,2 vezes 20. 0, 0, 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 7, 14. Vou somar 0, 4, 4, 1. Colocar a quantidade de casas decimais referente à multiplicação e eu vou ter 144 quilos. Tudo bem assim? Alternativa D. Se você tem dificuldade na hora de fazer operações básicas, como multiplicação com casas decimais, divisão, aqui no nosso canal tem uma videoaula explicando só divisão com números decimais, multiplicação com números decimais, e você pode revisar. Tudo bem assim? Próxima questão. Próxima questão também fala de operações básicas, mas é necessário uma interpretação profunda da questão. Fala o seguinte, ó.
As amigas Flávia, Gilda e Hilda saíram para fazer um lanche. A primeira tinha R$35, a segunda R$45 e a terceira R$64. Como Hilda tinha mais dinheiro, ela deu a cada uma das amigas uma quantia, de forma que as três ficassem com o mesmo valor, com a mesma quantia. É correto concluir que... Então vamos colocar aqui, ó, Flávia, Gilda e Hilda. Flávia tinha R$35, Gilda tinha R$45 e Hilda tinha 64. Quando eu somar o valor de todas elas, eu vou ter o total de quanto? Fazendo a soma, 35 mais 45 mais 64, 10, 14, fica 4, vai 1. 4, 8, 8 mais 6 corresponde a 14. Então vamos ter R$144, o total das três. 144. Mas houve uma divisão aí do dinheiro de Hilda para G+, que todas elas ficaram com o mesmo valor. Mas quanto elas ficaram? Eu vou ter que pegar os 144 e dividir por 3, concorda? Aí vamos lá, qual número eu multiplico 3 chega perto de 14? 3 vezes 6 é 18, 3 vezes 5 é 15, 3 vezes 4 vai dar 12. Fazendo a subtração sobra 2, 2 não divide para 3, eu baixo 4, 3 vezes 8 é 24, para 24 nada. Então cada uma delas ficou com quanto? R$48. Porque quando eu somar tudo vai totalizar os R$144. Consequentemente, Flávia teve que receber quanto para chegar no valor de R$48? Então basta eu fazer a operação de 48 menos 35. Gilda recebeu quanto para chegar nos R$48? Basta fazer a operação de 48 menos 45. E Flávia, ela teve que distribuir quanto para ficar com os R$48? Aí eu tenho que fazer 64 menos 48. Aqui nós sabemos que Gilda, ela teve que receber quantos reais? R$3. E consequentemente Flávia recebeu quanto? Ó, 8 menos 5 é 3, 1 menos 4 menos 3 é 1. Então, Flávia recebeu R$13 e Gilda recebeu R$3. Aí nós vamos olhar as alternativas. Ó. Flávia ganhou R$10 a mais que Gilda. Sim, Flávia ganhou R$10 a mais que Gilda, né? Ó. Flávia ganhou R$10, Gilda ganhou 3, Flávia ganhou 13. Consequentemente, Flávia ganhou R$10 a mais. Vamos ler as demais alternativas. Hilda ficou com R$14 menos. Vamos fazer aqui a subtração. 8 para 14, nós vamos ter 6. Não. Hilda ficou com R$16 menos. Flávia ganhou R$12 falso, Flávia ganhou 13. Hilda perdeu a terça parte do que tinha. A terça parte do que tinha é 64 dividido para 3. Aí aqui, ó, 2. Vamos ver. Aí já podemos concluir que não é, porque aí ela, se ela tivesse perdido a terça parte, ela teria perdido 20 e poucos reais. Mas ela perdeu R$16. Então tá falso também. E Gilda ganhou R$4, também tá falso. Gilda ganhou quantos? R$3. A alternativa correta é a alternativa A. Então perceba a importância de você saber operações básicas para não perder tempo na hora de responder questões, para fazer essas questões com segurança do que você está fazendo, tudo bem assim, e não ficar perdendo tempo, porque as operações básicas são coisas que quem está no cursinho às vezes não vê, é uma coisa que você tem que estudar sozinho. Quando você vai estudar no cursinho, o professor não vai ensinar a somar, não vai ensinar a dividir, ele pode parar um momentinho assim e fazer uma, mas isso é uma coisa que você vai ter que se virar sozinho, tudo bem? Então é muito importante saber fazer as operações básicas. Tudo bem assim? Então chegamos no final da nossa aula, em seguida vamos responder as demais questões. Se você gostou da nossa aula, se inscreve, comenta, compartilha o vídeo com os amigos que vai estudar para esse concurso e dá sugestões de aula e questões para a gente fazer aqui no nosso canal. Tudo bem assim? Valeu e até o próximo vídeo.